A paz do Senhor. Hoje estaremos encerrando o estudo do livro de Malaquias. Passamos hoje ao estudo de Malaquias, capítulo 4. Vamos comparar esse estudo do último capítulo à última audiência. Amém? Por quê? Porque depois da última audiência, o juiz vai decretar a sentença. Amém? Então, Deus ele vai decretar a sentença sobre os perversos, sobre quem mente, quem faz o que é errado à vontade de Deus. Malaquias capítulo 4, versículo 1, vai nos dizer: Por quê? Eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. A Bíblia vai dizer no livro de Joel, capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus está falando aqui, Jesus ele vai vir, ele vai julgar todos os que cometem impiedade. Jesus vai vir naquele grande e terrível dia. Ele vai vir ardendo como fogo. E todos os que pecaram, todos os que erraram, vai virar pó ou palha. Porque vai ser lançado no abismo. E ali haverá choro e ranger de dentes. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 2, ele nos diz: Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ouríveis e como o sabão do lavandeiro. Deus, quando ele vir, Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai separar o povo. Jesus Cristo vai separar como, pastor? Volta em Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus vai separar os justos e os ímpios. Os ímpios serão lançados no lago de fogo e os justos para a vida eterna. Então, temos que fazer a obra de Deus com amor, temos que fazer a obra de Deus com respeito, temos que fazer a obra de Deus com dedicação, falando tudo o que Deus nos manda, obedecendo às leis de Deus, para que nesse grande e terrível dia Deus não venha nos cobrar se nós vivermos na mentira. Mas muitos só querem fazer a obra de Deus por seu próprio prazer. Muitos só querem fazer a obra de Deus porque tem alguém o empurrando, ou seguindo doutrinas de homens. A Bíblia diz, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reservarão como um tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. No livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 1, Deus está usando o profeta Malaquias para dizer que o dia vai vir ardendo como forno, e todos os soberbos que cometem impiedade serão como a palha. Então, faça o que é certo diante de Deus, porque aqui Deus, nós comparamos o princípio do capítulo 4 à última audiência.
a última audiência, Deus está dando a última chance. Mas é mais fácil pôr a culpa em outra pessoa do que assumir o seu próprio erro. E Deus, ele vai cobrar. A Bíblia vai dizer no livro de Malaquias, capítulo 4, no seu versículo 2: Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis, e crescereis, como os bezerros do cevadouro. Aqui no capítulo, no seu versículo 2, o versículo 1, Deus usando o profeta, fala que vai vir e julgar o povo rebelde, o povo que peca, o povo que faz ao contrário, a sã doutrina da palavra. Agora no capítulo 2, Deus está falando que os que temem a Deus nascerá o sol da justiça. No livro de Malaquias, capítulo 3, no seu versículo 6, diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Porque sempre no meio do joio tem o trigo. Sempre no meio dos ímpios tem o bom. Então Deus não vai julgar todos por igual. Deus não vai matar o justo e o ímpio e lançar todos no inferno. Deus vai salvar aquele, Deus vai fazer justiça para aquele que está diante da palavra de Deus. Deus vai fazer justiça e salvará debaixo das suas asas e vai crescer como bezerro no cevadouro. Deus, ele vai fazer essa justiça. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio se converta. Mas a partir do momento que o ímpio não queira se converter, a partir do momento que o ímpio não queira sair do erro, sair do pecado, Deus também não vai obrigar. No seu versículo 2 de Malaquias capítulo 4, vamos a Efésios capítulo 5, no seu versículo 14, vai dizer: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Naquele dia, naquele grande dia do Senhor, o sol da justiça vai nascer. A salvação chegará. Porque a terra vai pagar os seus mortos, o ar, o fogo, o inferno. E aqueles que forem achados no livro da vida vão para a Nova Canaã, a terra prometida. Mas aqueles que não forem achados vão ser lançados no lago de fogo de enxofre. Somente há dois caminhos para seguir. É isso que Deus está falando através do profeta. No versículo 1, falando que eis que naquele dia vem ardendo como um forno. E no seu versículo 2, para o que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Então, fazer a vontade de Deus é ter a certeza que nós podemos pagar um preço aqui nessa terra por pregarmos a verdade, sermos perseguidos por falar a verdade, mas ter a certeza absoluta que no grande dia do julgamento, cada palavra que nós falarmos segundo a verdade das Escrituras Sagradas vai nos ser imputado como justiça. Aí vai nascer o sol da justiça para a nossa vida. E as pessoas que mentiram, as pessoas que distorceram, que mudaram a palavra de Deus, essas pessoas vai ser tirado, vai ser jogado no lago de fogo, de enxofre, porque mentiram.
E as pessoas que acreditaram na mentira também vai ser jogada no abismo. Porque a Bíblia vai dizer: errai por não conhecer as Escrituras, e o povo perece por falta de conhecimento. E no livro de João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz, no Malaquias, no seu capítulo 4 e no seu versículo 3, e pisarei os ímpios, porque se farão cindas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós formos lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, e no seu versículo 19, vai dizer: prometendo-lhes liberdade, sendo-lhes mesmo servo da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-me também servo. E no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 43. Então os moe como o pó da terra, como a lama das ruas, os trilhei e dissipei. Nós entendemos que no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 3, os ímpios vão ser pisados. Jesus Cristo vai voltar assentado no seu trono de glória. O enganador, o feiticeiro, o idólatra, todos os que forem contrário à sã doutrina da palavra de Deus, ele vai ser pisado, virarão cinza debaixo das plantas dos pés de Jesus Cristo de Nazaré. No livro de Zacarias, capítulo 10, versículo 5, e serão como os valentes que pelo lodo das ruas entraram na peleja, esmagados os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. A Bíblia vai dizer aqui, no livro de Malaquias, capítulo 4, o dia do Senhor que virá sobre toda a terra, julgando com fogo para os rebeldes, todos os soberbos e que comete a impiedade serão exterminados, segundo o que está escrito no livro de Apocalipse. No juízo do trono branco, Jesus Cristo de Nazaré, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Mas aquele que for achado escrito no livro da vida, esse será salvo. E aquele que não for achado, esse será condenado por mais 1000 anos de sofrimento. Porque não vai ter mais tempo. Porque o sol da justiça vai nascer. Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio trazendo a justiça. Jesus Cristo veio debaixo da lei para remir os que estão sob a lei. Jesus Cristo veio fazendo maldição por nós. Mas muitas pessoas não entendem. Jesus Cristo executou sua justiça a nosso favor.
O sol da justiça que é falado em Malaquias, capítulo 4. É a morte, é a ressurreição. Porque antes não havia salvação para os gentios. A Bíblia diz no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 4: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, o qual são os estatutos e juízos. O que são estatutos e juízos? Deus disse para o povo, usando Moisés: Não terás outros deuses diante de mim. E Deuteronômio capítulo 4, no seu versículo 10. No dia em que estiverdes perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias. Que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Deus, Ele quer ser adorado. Deus não aceita que nós adoramos outros deuses. A Bíblia vai dizer que ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon, ou ao dinheiro. Muitas pessoas servem a Mamon, porque fazem outros deuses. Fazem outros deuses para adorar. Hoje em dia, as pessoas estão tão gananciosas que pegam a palavra de Deus e muitos falam: se fazer um sacrifício você vai receber 10 vezes mais, 20 vezes mais. Isso é idolatria. Idolatria não é somente você ter uma imagem, mas você pegar qualquer objeto achando que você vai receber muito mais por pegar aquele objeto. O povo, quando estava no deserto, Moisés subiu no Monte Horebe para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Quando voltou, o povo tinha feito um bezerro de ouro. Porque não suportou não ter alguém para adorar. Então, por isso que Deus usa o servo dele, o profeta Malaquias, para lembrar da lei de Moisés que Deus deu para Moisés no Monte Horebe. Então, é respeitar a lei. É respeitar a lei de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Malaquias, capítulo 4, no seu versículo 5: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui todos estavam achando que era para estar vindo Elias, mas veio João Batista. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 11, no seu versículo 14: E se quereis dar crédito a este é o Elias que havia de vir.
Jesus Cristo está falando de João Batista, porque ninguém dava crédito à pregação de João Batista, mas Jesus está comparando Elias a João Batista. No livro de Mateus, capítulo 17, no seu versículo 11, vai dizer: E Jesus respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Jesus novamente falando que João Batista é Elias, que havia de vir, e Jesus também falando da sua morte. E no livro de Lucas, capítulo 1, no seu versículo 17, e irá adiante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e aos rebeldes a prudência, dos justos como o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O que está falando da virtude? E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias para converter no coração. João Batista veio pregando no deserto o arrependimento dos pecados. João Batista veio pregando no deserto o arrependimento do pecado e muitos se converteram. A Bíblia vai dizer, no livro de Malaquias, capítulo 4, no seu versículo 6, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. No livro de Zacarias, no seu capítulo 5, no seu versículo 3, vai nos dizer: Então me diz, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição de outro. E no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerreiam contra Jerusalém, e a sua carne será consumida, estando eles de pé. Eles apodrecerão todos os olhos nas suas órbitas. Eles apodrecerá a língua na sua boca. Deus está falando que muitos se converterão quando viesse Elias, ou como Jesus disse que veio João Batista, que é maior do que Elias. Muitos se converteram, muitos foram batizados. Então, meus irmãos e minhas irmãs, entenda, a vinda de Elias nesses últimos versículos que o Senhor prometeu antes do terrível e grande dia. Essa é uma profecia a João Batista, que profetizou em Israel. Profetizou 400 anos depois que foi escrito o livro de Malaquias, anunciando o reino, anunciando a vinda de Jesus Cristo. João Batista pregou arrependimento, batizou muitos, cumprindo a palavra ao seu respeito. Por isso, João Batista foi comparado a Elias. Ao longo dos tempos, no nosso tempo, muitos ainda se convertem, porque arrependem dos seus pecados e são batizados. Então, meus irmãos, o livro de Malaquias é o livro
mas mal interpretado, porque usam-se o livro de Malaquias, usam o livro de Malaquias para somente cobrar o dízimo indevidamente e para por medo na igreja, por medo no povo. Mas o livro de Malaquias, ele está falando primeiro no seu capítulo 1, peso, uma sentença. Seu capítulo 2 está falando, no capítulo 2 está falando que Deus manda um novo mandamento para o sacerdote. No capítulo 3 vai falar que a vinda do Senhor é prescindida pelo anjo. E no seu capítulo 4 vamos falar que é a última audiência que vai ter. Agora vem o julgamento. O julgamento, quem vai nos julgar? É Deus. E se não foi achado o meu nome, o seu nome no livro da vida, vamos ser lançados no inferno se não respeitarmos a palavra de Deus. O livro de Malaquias mal interpretado, mas somente para cobrar o dízimo indevidamente. Vou deixar na descrição desse vídeo toda a base bíblica, os versículos para que os irmãos venham a compreender. Amém? Terminamos assim o estudo de Malaquias, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e hoje o seu capítulo 4. Fica na paz, que Deus vos abençoe.